E Everton Ribeiro parece que está de saída do Bahia. O contrato do Everton Ribeiro termina em dezembro, tá? Das duas, uma. Ou das três, uma. Ou ele se aposenta, ou ele renova como jogador no Bahia, ou vai jogar em outro clube, ou ele se torna uma espécie de CEO, diretor de futebol do Bahia, né? Ou, sei lá, de outro clube. Esse, na minha opinião, são os três caminhos do Everton Ribeiro. Lembrando que quando o Everton Ribeiro foi contratado lá em 2024, havia uma promessa de 2 anos de contrato mais um, no caso 3, que foi o que aconteceu, 24, 25 e 26, como jogador de futebol. E havia também a promessa de que, quando terminasse o contrato do Everton Ribeiro, muito possivelmente ele viraria uma espécie de CEO, manager, alguma coisa trabalhando dentro do Grupo City e, claro, no Bahia, né? Ou talvez sendo funcionário do Grupo City, mas indo trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, não importa. Sendo funcionário, um tipo de CEO, manager, diretor de futebol, alguma coisa do Grupo City. Você, torcedor do Bahia, talvez saiba disso com mais detalhes do que eu. Comenta aqui se eu estou certo ou não, tá? Mas a verdade é que tem aí notícias, que Everton Ribeiro pode voltar a jogar no Flamengo. E aí ele terminaria sua carreira, talvez, no clube do coração. Será, gente? O Transferências 24 Horas disse: Everton Ribeiro não deve permanecer no Bahia para a próxima temporada. O clube baiano já busca um meia no mercado. Montoro, do Botafogo, foi sondado, mas não houve avanço na negociação até então. E o Bahia Extra, nas suas redes sociais, trouxe aqui uma postagem bem pertinente para a torcida do Bahia, tá? A postagem diz: projeção ruim. O Bahia deve ter, em 2026, um déficit de pouco mais de 600 milhões de reais. Efeito City Football Academy Bahia, ou seja, ele coloca aí uma dúvida se esse efeito desse déficit pode ser por causa da construção do CT, né? Vamos continuando. Com as eliminações precoces na Libertadores e Copa do Brasil e sem disputar a Copa do Nordeste, além de passar boa parte do ano sem patrocinador master, o Bahia deve encerrar o ano fiscal com um prejuízo grande em relação do que foi arrecadado de investimento nesta temporada. Além de deixar de arrecadar principalmente com bilheteria, no qual 2025 foi uma excelente arrecadação, em 2026, o Bahia não teve tantos jogos assim em casa para gerar essa receita de bilheteria. Aqui um parênteses, tá? Quando ele fala que o Bahia não vai arrecadar tanto dinheiro em bilheteria, não é a torcida do Bahia ir no estádio, não. A torcida do Bahia vai ao estádio. Todo jogo do Bahia é 30, 40, 50 mil na Fonte Nova. Não é por falta de público, é por falta de jogos. Bahia não jogou a Copa do Nordeste, então são menos jogos que poderiam fazer, no contexto geral do ano, bilheterias, digamos assim, razoáveis, principalmente o Bahia chegando numa final de Copa do Nordeste, né? Depois, Bahia foi eliminado precocemente de uma Libertadores da América, ainda na fase pré. Bahia foi eliminado precocemente também de uma Copa do Brasil, porque foi eliminado pelo Remo, gente. Porra! Me ajude, me faça uma garapa. Então tudo isso faz com que existam menos jogos na Fonte Nova e são menos receitas que o Bahia receberia em questão de bilheteria, tá? Então aqui não é por falta de apoio da torcida, e sim é por falta de jogos. Mas mesmo assim, Rogério está reclamando. Ano passado ele reclamou da quantidade de jogos. Hoje ele reclama da falta de jogos. Não dá para entender. A CFA Bahia vai entrar na conta agora? Foi uma pergunta, né? O novo CT do Bahia já está em construção na via metropolitana, ao lado de Camaçari, em fase de terraplanagem do terreno que vai até janeiro de 2027. E o novo CT vai custar 300 milhões de reais. Em 2025, além da venda de Lúcio por mais de 100 milhões de reais, o Bahia também conseguiu bons valores de premiações com Libertadores e Copa do Brasil. Já em 2026, fará falta devido cair na segunda fase e nas 16avos de final das duas Copas, respectivamente, né? Segunda fase da Libertadores, mas foi a primeira fase para o Bahia, viu? Foi o primeiro adversário que o Bahia enfrentou, é melhor explicar isso direitinho, tá? Ano passado, o Bahia teve um déficit de pouco mais de 154 milhões de reais para efeitos de comparação. Isso, o Bahia reduziu o déficit de 2024 para 25, em mais de 100 milhões de reais. Porém, em 2026, deve sofrer um aumento significativo por tudo o que aconteceu na temporada, além do investimento do novo CT.
E aí, você, torcedor do Bahia, quero saber aqui a tua opinião. Deixa aqui embaixo teus comentários. Agora eu vou colocar aqui um pequeno corte do canal Sou Mais Bahia, do meu querido amigo Matheus Barbaço e também amigo Vitor Torres, no qual o Barbaço vai meio que ficar indignado com algumas coisas que são, digamos assim, projetadas e trabalhadas no City, no caso no Manchester City, e parece que está faltando no Bahia. Link do Sou Mais Bahia na descrição. Curte aí. Mobilização para poder entender se Cherki poderia ser o novo camisa 10 do Manchester City. Se ele teria a capacidade de substituir à altura Kevin De Bruyne, tá? Então foi mais ou menos esse o panorama, mais ou menos essa a situação, e muitas coisas foram vistas para além disso daí, né? De vídeos, com as capacidades técnicas dele, com o que ele pode agregar para a equipe ou não. Aí tem um áudio de Khaldoon Al-Mubarak, que é o presidente do Manchester City, com o Ferran Soriano, o diálogo que eles fizeram, falando sobre o atleta, que é muito jovem, tem seus problemas, mas que tem muito talento, que ele pode agregar nesse aspecto, pode deixar a desejar em outro e tudo mais, e aí foi feita ali, se chegou a um comum acordo entre as partes e acharam pertinente ir atrás de Cherki e contratá-lo. Bom, contrataram Cherki. Hoje ele é uma peça importante para o Manchester City. Ainda não substituiu no nível que se espera um cara como Kevin De Bruyne, que atingiu um nível elevadíssimo vestindo a camisa do Manchester City. Mas toda a mobilização foi feita para buscar esse objetivo. E pode ser que eles alcancem ainda esse objetivo, porque Cherki só tem uma temporada pelo Manchester City. E aí eu vi uma galera compartilhando esse vídeo falando, na nossa vez os caras contratam Ademir, na nossa vez os caras contratam Everaldo. E assim, cada vez mais que a gente vê essas movimentações aprofundadas, detalhadas, profissionais do City Futebol Group lá no Manchester City, eu fico me indagando. Como é que as coisas são feitas aqui? Se o nosso treinador, nosso diretor de futebol trabalha efetivamente ou não. Lá existe um diálogo mais direto entre Ferran Soriano e Khaldoon Al-Mubarak. Khaldoon Al-Mubarak é o presidente do Manchester City. Como é que as coisas são feitas aqui? Qual é o papel de cada Santos? Será que o trabalho está sendo executado da melhor maneira? Será que o scout está sendo utilizado da maneira correta? Será que o Bahia está sendo encarado como uma prioridade, uma segunda prioridade, como eles destacaram em determinado momento, dentro do projeto? Bom, eu fico com dúvidas, né? Eu tenho essas indagações. E até não ser respondido, continuarei trazendo-as. E aí, tem um outro destaque aqui do pessoal do Datafoot. Foi referência do Grupo City sobre o Guardiola. Pessoas geniais são pessoas desbalanceadas. E Guardiola respondeu, eu sou. Às vezes tenho momentos muito bons e outros muito abaixo. Mas uma coisa eu falo para os meus jogadores ou para as crianças. Qual o problema? Está triste? Joga estando triste. Está feliz? Joga feliz. Um pouco da filosofia de Guardiola e de como as coisas estão sendo encaradas lá. No Manchester City, novamente, a gente volta ao dilema, né? Será que o Manchester City vai continuar sendo o que ele é? Ganhando destaque dentro do cenário do futebol europeu, mundial, mesmo sem Guardiola? Fica a dúvida. E aí, o que foi que você achou da opinião do Matheus Barbaço? Eu acho que Barbaço tem razão, viu? Eu acho que tem razão. Viu o nível de engajamento ali dos diretores e CEOs do Grupo City com o Manchester City para trazer as contratações para o City? Talvez está faltando olhar um pouco aqui para este lado, né? Para o continente aqui, para sul-americano, né? A parte sul-americana do continente. Entender que aqui nós temos Libertadores da América, que vale muita grana e que é um torneio de tanto prestígio quanto a Champions League. Você pode até dizer que a Liga dos Campeões é mais prestígio, tem clubes melhores, é mais rica, tudo. Sim, meu irmão, tá tudo bem, meu amigo. Não tem problema não. Agora, você tem que reconhecer que a Libertadores da América meio que bate de frente com a Champions. Aqui nós temos clubes tradicionalíssimos e que em algum momento já botaram para torar nos clubes europeus. Ou é mentira minha? Na Argentina você tem vários clubes campeões do mundo, no Brasil também e assim por diante, que são os dois mercados mais fortes, né? Agora, tá faltando talvez ao Grupo City olhar um pouco pro lado de cá, né? Tentar fazer o Bahia campeão. Ou será que o Grupo City não tem interesse em fazer um Bahia tipo o Manchester City deste lado, com medo que no futuro possíveis vagas para Mundial de Clubes e coisa desse tipo, o Bahia roube vagas do Manchester City?
Porque não pode ir 2 do mesmo grupo para o mesmo torneio, né? Vocês estão ligados nisso, para não ter conflito de interesses e tudo mais, né? Será que o Grupo City pensa em investir no Bahia, mas com um determinado freio, para que o Bahia talvez nunca vença uma Libertadores da América e não vá para o Mundial de Clubes atrapalhar a vida do Manchester City? Será, gente? Se realmente, nesse segredo de Estado, esse segredo guardado às 7 chaves, isso for possível, é bem frustrante, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hypa aqui o Nerd Bahia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.